Bem-vindos a Telesacra, bem-vindos meus caros Capricórnio. Esta leitura vai ser feita, uma leitura geral para o signo de Capricórnio, quer seja de Sol, de Lua, de Vênus, de Marte, de Ascendente, ou incluso para qualquer pessoa curiosa ou queira conectar-se com a energia do arquétipo de Capricórnio. Pois nós todos temos essas energias em nós, simplesmente uns têm mais pronunciadas que outros, mais dominantes que outros, dos quais normalmente os Capricórnios são o arquétipo encarnado, basicamente manifestado dessas energias de Capricórnio, que vamos então ver ao longo do caminho. Agora, tenham atenção, isto é uma leitura geral, não quer dizer que ressoe com todos vocês. Eu não faço tarô predictivo, faço tarô evolutivo. Tem como sentido a exploração da possível narrativa que esteja em desenvolvimento, o possível obstáculo que haja ao longo desse desenvolvimento, e então encontrar certas formas ou certos conselhos que possam ajudar cada um de vocês a poder enfrentar as suas dificuldades no seu caminho de transformação e de alinhamento com o seu maior propósito divino. Basicamente é esse o propósito do tarô evolutivo. Vamos utilizar um bocadinho as narrativas baseadas em Joseph Campbell, que é o Jornada do Herói, e igualmente alguma psicologia psicanalítica de Carl Jung, para poder explorar os aspectos dos símbolos e dos arquétipos. Mas pronto, está tudo realmente ao vosso critério, por isso não se guiem só pelo que está aqui apresentado ou por aquilo que eu digo, mas igualmente tentem ativar a vossa intuição para verem cada imagem, verem como ressoa com vocês, ver também a linguagem dos símbolos e como pode ou não ativar alguma coisa que geralmente tem a ver com uma mensagem que o vosso inconsciente tem para com vocês, né? Fica para vocês. E pronto, e com isso então vamos dar arranque à nossa leitura. Preparem-se para a travessia, para o arranque, pois isto aqui vai ser uma leitura bastante intensa. Isto é uma leitura em cruz céltica, é mais uma leitura geral para, pronto, especificamente para a energia de Capricórnio, mas que tem muito a ver com aventuras e etapas da vida com as quais temos a aprender e integrar. E agora esta leitura vai ser mais no sentido da energia de setembro, mas visto que este setembro é uma energia, pronto, tem uma energia bastante intensa, onde vamos ter 2 eclipses, dia 7 e dia 21, do qual dia 7 vai ser então o fecho do eclipse que aconteceu em março, onde as intenções que cada um deve ter posto nessa altura estão agora a sofrer, ou estão a ter um certo culminar, ou a apresentação dos sinais de desenvolvimento agora, se ainda não apareceram nas vossas vidas, e também dependentes de se vocês realmente praticaram ou fizeram o trabalho interno necessário para manifestar nas vossas vidas o vosso maior propósito. Pois, ao contrário do que muita gente pensa, não basta só rezar e desejar e pensar que as coisas realmente aconteçam, vão ter trabalho a fazer, vão ter todo um processo que realizar, do qual muito desse processo não está todo no vosso controle, mas ao marcar as intenções, fazer o que está no vosso controle, exprimir o máximo possível o vosso potencial e com isso então entregar o resto ao universo, a quem seja que vocês acreditem, às flutuações desse mar cósmico que nós vivemos, que eu chamo de Telesacra, e então realmente ver como esse efeito borboleta dá os seus resultados. Pois está aí sempre uma resposta em questão de si mesmos, um ajuste, uma recalibração necessária para pôr as intenções, fazer o seu trabalho, libertar, rever e tentar de novo seguir em frente com esse desenvolvimento. Ok, temos aqui uma pequena introdução então sobre sobre a leitura, sobre a energia geral de Capricórnio e aquilo que faço com estas leituras, e vamos então arrancar oficialmente com esta história.
nós temos no momento presente, para vocês Capricórnio, bem, eu acho que isto é geral, porque isto na verdade isto é a arcana maior, o mundo, ou há alguns baralhos que é também o universo, em que é o fecho de ciclos maiores. Existem ciclos dentro de ciclos, e este aqui é realmente o desfecho final, basicamente, de uma história que tem vindo a desenvolver-se durante, se calhar, anos e anos nas vossas vidas, ou um grande desfecho importante nas vossas vidas. Este normalmente está associado a certos ciclos de compleção, que pode ter entre 9 a 18 anos, que é o ciclo completo, está associado também com os nodos lunares. Mas não vamos entrar tanto no aspecto da astrologia, mas sim também no aspecto da leitura dos arquétipos e o que é que cada um representa ou simboliza. Então aqui temos no momento presente o mundo, ou o universo, que é um final. Então todos nós, a nível, não só os Capricórnios, mas no nível geral, a nível coletivo, estamos todos a chegar a um certo final, em que 2025, em termos numerológicos, está associado ao número 9. Então o número 9 é exatamente o número dos fechos. E com esses fechos, agora 2026, vai haver novos inícios, né? Novos arranques. Mas existe sempre essa fase de transição onde ainda não estamos, pronto, já não estamos onde estávamos, mas ainda não estamos onde deveríamos estar. E às vezes esse limbo que existe no meio pode ser um bocadinho complicado, dependendo da vossa história pessoal, em que vão ter que deixar ir, ou vão ter que largar certos aspectos do passado para poder abraçar os novos aspectos que estão em desenvolvimento. Então tudo aquilo que tem a ver com uma certa compleição, com certos fechos que vocês têm agora na vossa vida, é o que muitos de vocês vão estar se calhar a experienciar, não só ao longo deste mês, como ao longo dos próximos meses igualmente. Sobretudo agora com os eclipses, pode tardar 3 a 6 meses a começar a manifestar-se, mas também pode estender-se até cerca de um ano, até que vocês realmente possam começar a ver os resultados desse tal desfecho, ou como realmente houve essa transição e como acabou por afetar a vocês, a vossa psique e ao vosso mundo efetivo, ao vosso mundo real. Com isso então temos no presente, talvez seja o princípio do fim. Já estão a notar que é o princípio do fim. Pode ser um bocadinho turbulento, porque parece que se calhar não há certas... Pronto, não há... Parece que há certos aspectos que ainda ficaram pendentes, por assim dizer, mas é aí exatamente onde a pessoa tem que aprender a deixar ir tudo o que já não lhe serve para poder continuar o caminho em direção ao seu destino. Então está aqui realmente a energia do fecho, da compleção, do fechar de ciclos, e é algo com o qual muitos de vocês estão a ser chamados à atenção para poderem então fechar esses ciclos. E Capricórnio, que é um signo regido por Saturno, tem muito não só o aspecto da disciplina, mas está muito associado com o deus Cronos, está associado com o tempo, está associado com... incluso em tempos associavam muito Saturno com Saturnália e com o protetor ou o guardião do inframundo, que na verdade, pronto, viemos a descobrir os planetas extra solares, como é que se diz? Os que estão além, e pronto, Plutão é que realmente ficou a ser o guardião do inframundo, por assim dizer. Mas Saturno sempre foi visto como aquele velho sábio, super disciplinado, com muitos conhecimentos, com muita mestria, mas que é o dono do tempo, é o dono do karma. E com isso então, sobretudo os Capricórnios, que são seres terra a terra, mas têm tendência para o controle e incluso para uma certa manipulação, têm que terem atenção quais são os aspectos que já estão obsoletos, que têm que libertar, que têm que largar e aceitar o que é que está no seu controle e o que é que está fora do seu controle, para evitar jogos de poder. E com isso então poder seguir em frente de forma mais suave, por assim dizer, por entre a tempestade, pois dizer um adeus, uma fase de transição nunca é fácil, mas todos nós passamos por elas na vida. E agora está a acontecer a nível cósmico e a nível não só pessoal, mas a nível social e coletivo, uma grande transformação geral, mundial, a nível também, não só fisicamente, mas sobretudo na consciência humana, que nos próximos anos vai começar a ser cada vez mais evidente, cada vez mais óbvia, que há realmente desde o ano passado algo que está a ser
está a trabalhar basicamente no invisível, dessa parte invisível, e isso está a afetar muita gente a nível psíquico e sobretudo a nível do arquétipo e das pessoas no geral que são de Capricórnio, podem estar a notar muito essa fase do saber o que é que está no seu controle e o que é que não está no seu controle, como poder deixar ir certos aspectos e realmente aproveitar os seus talentos e as suas capacidades a favor para o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento eventualmente das comunidades e da humanidade e da sociedade em si. Com isso, através de uma lente não só disciplina, mas de saber onde essas linhas flutuam, por assim dizer. A gente não pode controlar os demais, nem tentar sempre colonizá-los, nem estar sempre a chamá-los à atenção por causa da disciplina ou do tempo, né? Que Saturno em si já se ocupa disso, não é? O Capricórnio é como se fosse um mensageiro na Terra da energia de Saturno, por assim dizer. É por isso que acaba por ser uma canalização que nem todos exercem, porque depende do quanto estão alinhados com esses propósitos, com esses arquétipos e essas energias, mas a nível geral os Capricórnios têm essa capacidade ou facilidade de poder canalizar essa energia de Saturno para relembrar às pessoas a energia kármica, a energia do tempo, a energia da disciplina e aquilo que realmente andamos a fazer, o que é que está no nosso controle para poder manter as coisas de forma equilibrada e para que tudo encontre o seu objetivo, a sua compleição, para que encontrem os finais felizes, por assim dizer. Pois, pronto, nem todos os finais são felizes, mas então se não são felizes é porque ainda não são o final. E na verdade isto aqui é uma luta perpétua, ou como eu dizia, são ciclos dentro de ciclos, e esta arcana maior do mundo realmente é o que retrata, são os ciclos dentro de ciclos, então, mas isto é um ciclo maior que está a chegar a um ponto de desfecho. E sobretudo nos próximos meses acho que muitos de vocês se calhar vão começar a sentir isso e a ver isso na vossa vida e como utilizar isso a favor para desenvolvimento. Vamos ver a runa que ajuda a clarificar aqui o mundo e nós temos Uruz, mas ao contrário. Está em Merkstave, que é a posição reversa, então quer dizer que há uma certa dificuldade no reconhecimento das suas capacidades, dos seus talentos, do seu potencial. Então muitos de vocês se calhar até notar essa transição, esse desfecho, mas se calhar sentem como se não tivessem usufruído o máximo dessa experiência ou pronto, de que quer que seja, cada um é diferente, né? Mas talvez não esteja a valorar-se a si próprio por todas as etapas que passou e talvez tenha a ver com isso também, um bocado o trauma da disciplina, né? Que a gente faz as coisas bem, mas mesmo assim, podia ter feito melhor, podia não sei o quê, não sei o quê, ganhei só o segundo prémio, podia-me ter esforçado um bocadinho mais, tinha ficado com o primeiro. Mas as coisas não são bem assim, porque na verdade é aí que tem que reconhecer tudo o que aprenderam e o vosso valor, o vosso potencial inato, para então poderem despertá-lo e nesse próximo ciclo que vai iniciar poderem então eventualmente pô-lo em ação. Porque muitas vezes, lá está, temos potencial adormecido e temos que passar por experiências da vida para eventualmente poder despertá-lo em nós. Agora, pronto, muita gente ao longo da sua vida acaba por nem despertá-lo, fica ali armazenado na sua cave ou no seu sótão, dentro de uma caixinha, dentro de outra caixinha, dentro de um bocal, não sei o que mais, essas sementezinhas de potencial, de características únicas que cada um de nós temos e vimos aqui à Terra, mas que por diversas razões nem sempre acedemos ou usufruímos e pomos a trabalhar para nossa vantagem e para nosso desenvolvimento ao longo da vida e desta narrativa aqui na Terra. Por isso é algo que tem que ter se calhar em atenção, em que no meio destes desfechos não se sintam apenas mal por ver todos os vossos erros, tudo o que falharam, tudo o que não conseguiram fazer, mas sim valorarem ou tentarem reencontrar o valor dentro das lições e daquilo que passaram, aceitarem a vocês e ao vosso valor próprio, para então poder eventualmente resgatar dentro de vocês mesmos esses talentos ou capacidades ou potencial que está então armazenado possivelmente desde a vossa infância, e que agora está a ser dada a oportunidade de deixar ir uma velha etapa para poder abraçar uma nova, e dentro dessa nova
a poder, se calhar, ativar essa parte de vocês para vos poder levar a uma nova narrativa, a uma nova fase da vossa história, a um plot twist, por assim dizer, que inesperado, que muitos de vocês anseiam e desejam para as vossas vidas. Mas para isso vai requerer um certo trabalho interno e externo necessário a fazer para poder ser manifestado. Para chegarmos aqui, vemos então a energia do passado, onde houve realmente um momento ou uma situação de ativação da emoção. Foi um novo princípio, algo novo tinha acontecido que realmente encheu o coração das pessoas, fê-las sentir realmente algo potente emocionalmente, um novo princípio realmente muito benéfico. Pode ter sido incluso uma ligação à nossa parte espiritual ou intuitiva, ou de certos talentos que a pessoa possa ter, mas sobretudo também eu assimilo muito esta carta, o As de Copas, não só a um novo princípio, como a pessoa começar a ter mais autocuidado, que é o nutrir as suas emoções, nutrir a si própria, tentar regular e identificar essas suas emoções e com isso poder aumentar a sua sensibilidade, a sua empatia e com isso a sua intuição e naturalmente a sua espiritualidade dentro desse processo. Então não é só um novo princípio, mas é um novo princípio, pronto, pode ser manifesto na vida, mas tem a ver com a dimensão emocional e espiritual e com a nossa capacidade de poder manter essa taça cheia, por assim dizer. Normalmente o Capricórnio é bastante disciplinado e então também sabe até que ponto normalmente tem que definir os limites nos seus relacionamentos, tem que saber encher a sua taça, não quer dizer que partilhe essa taça com os demais, mas normalmente sabe com disciplina quais são as proporções que necessita e quais então pode permitir aos demais ou pode permitir a si para poder melhor regular os seus limites e a sua inteligência emocional e o seu autocontrole e autocuidado também. Para poder ajudar nessa interpretação temos Savilo, que é o Sol. E então houve algo, realmente foi algo muito positivo. Não sei com quem ressoa esta mensagem, mas para poder chegar a este ponto de compleição, por assim dizer, houve um novo princípio emocional que foi muito benéfico. Foi algo que vos trouxe claridade, que vos trouxe muita positividade, que vos trouxe novas oportunidades na vida e talvez até incluso novas formas de poder ver a vida, que possa vir a ajudar a interpretar melhor este final ou esta transição, por assim dizer, de forma, pronto, como uma compleição, não como algo que se separa apenas de vocês, mas como uma etapa e uma experiência necessária no vosso processo de integração e de desenvolvimento pessoal. Então não sei se, pronto, este ano passado, não sei se foi longínquo ou se foi mais recente, onde se calhar tiveram alguma notícia ou alguma intuição, alguma coisa que realmente vos despertou emocionalmente e vos abriu um novo leque, por assim dizer, de positivismo na vossa vida. Pois Capricórnio muitas vezes tem uma tendência para pessimismo, não por mal, porque pelo contrário, aquela história de tal como há quem inventa aviões, há os positivos, aqueles que acreditam que podem voar inventaram os aviões, enquanto que aqueles que acreditam que o homem não é feito para voar inventou o paraquedas, né? É aquele equilíbrio entre o positivista e o pessimista, o otimista e o pessimista, né? E então realmente pronto, todos nós temos isso, não é só o Capricórnio, mas sobretudo o Capricórnio, que é uma pessoa mais séria, mais severa, mais disciplinada, até pode ter manter uma certa personalidade jovial e bem disposta, mas muitas vezes internamente, que nem sempre é para os demais, internamente é muito autodisciplinado e muito severo, e incluso tirano consigo mesmo. E acho que já no passado, pronto, aqui no recente passado, talvez tenha vindo algum raio de luz que possa vir a ajudar muitos de vocês a começar a ter mais autocuidado,
e regular as vossas emoções, a não serem se calhar tão severos com vocês, mas aceitar as coisas como são, continuarem com disciplina e com trabalho, a avançar com os vossos propósitos, mas serem de certa forma, como é que é dizer, não tão severos ou tiranos para com vocês mesmos, porque isso depois acaba-se talvez por refletir-se no exterior, ou incluso levar a reprimir certas emoções que a longo prazo vai acabar por destabilizar o vosso sistema nervoso, o vosso sistema emocional e incluso poder levar a certas doenças psíquicas ou físicas que então a longo prazo podem eventualmente manifestar-se, obviamente. E daí acho que está um certo equilíbrio. Aqui vejo busca de um certo equilíbrio entre a disciplina e a severidade, mas também ser merciful, como é que se diz isso? Que isto aqui tem a ver também com os aspectos que eu agora estava a lembrar-me em termos dos pilares da Cabala, da árvore da vida. Mas não quero aprofundar muito sobre esse assunto, mas senão entramos já aqui para mais 1 hora ou 2 de vídeo, possivelmente, e temos aqui pano para mangas para poder ainda explorar. Mas para verem que eu acho que muitos de vocês estão a tentar encontrar um certo equilíbrio entre o que é a razão, a lógica, a disciplina, a severidade e incluso, lá está, o extremo que é essa tal tirania sobre si mesmo ou sobre os demais, mas tentar quase que amortizar isso através da empatia, da sensibilidade, de uma perspectiva mais clara e optimista da vida e saber que nem tudo está no seu controle, poder deixar ir aquilo que já não serve para então poder ser mais íntegros e mais equilibrados entre a sua mente e o seu coração. Que isto aqui é as suas emoções, tem energia geral de água, que é as emoções e a espiritualidade, enquanto que o mundo, na verdade, olha, está associado com Saturno, efetivamente. Então acaba por ser o planeta regente de Capricórnio. E eu agora estava a pensar e realmente a carta do mundo, em várias interpretações, muitas vezes está associada com Saturno, pois não só é um final, é um desfecho, mas também é a retribuição kármica por tudo aquilo que nós fizemos ao longo desse processo, ao longo dessa travessia e caminhada e jornada do herói até chegarmos ao seu final. E daí então Saturno ser predominante, ou pronto, por acaso saiu, né? Isto aqui não planifico as coisas, por isso vou lendo à medida que a coisa está feita, né? Mas acho que há uma busca desse tal equilíbrio e agora que é um fim de ciclo, é uma oportunidade importante para muitos de vocês para poderem integrar esses aspectos mais emocionais ou sensitivos que muitas vezes são vistos como uma fraqueza ou vulnerabilidade, mas que na verdade é aquilo que pode vir a dar força a esse aspecto de vocês da disciplina e do controle, porque realmente já conseguem reconhecer e dissolver os arquétipos de tirania. Que agora estou aqui a associar, agora não tem nada a ver, mas tem nada a ver, bem, tem a ver com olha, muito engraçado, porque ainda por cima Capricórnio está associado, pelo menos eu associo com, em termos de Carl Jung, da psicanálise, temos os arquétipos junguianos e os arquétipos do zodíaco. E pessoalmente eu associo Capricórnio com o soberano. Então tem essa história realmente de vocês estarem se calhar a ter um certo upgrade de poderem interiorizar esse arquétipo do soberano em vocês mesmos, mas para isso têm que ter também consciência da vossa parte emocional, empática, incluso vulnerável para poderem ser bons soberanos com vocês mesmos e com os demais, para não entrarem nessa ideologia só do tirano e do controle, que é o que acontece muitas vezes quando o poder sobe a cabeça, né? Mas pronto, não queria entrar tanto nesse aspecto histórico e psicológico que leva à psicopatia, né? Mas sim neste aspecto de integração para que a pessoa tenha um desenvolvimento saudável como um soberano exemplar.
por assim dizer. Isto é, pronto, é uma busca desse tal ideal. Agora cada um, pronto, forma o seu próprio ideal com o que tem, com o que imagina, com o que cria e com o que manifesta na vida. Mas só estas duas cartas, estamos agora com quase meia hora de vídeo, só para poder referenciar, porque acho que isto aqui é quase que o ponto de partida que muitos de vocês estão a ter, que vem já de uma experiência passada que vos encheu o coração e se calhar vos ajudou a ganhar uma nova visão e perspectiva mais clara sobre a vida e vocês, e agora sim, que é este tal final de ciclo, poderem ver as vossas falhas, né? Onde é que não só as vossas falhas, mas sobretudo o que é que lhes falta desenvolver. E dentro disso não se sentirem mal por aquilo que não conseguiram, mas estarem gratos por tudo aquilo que conseguiram e realmente tentar integrar um bocado essa parte mental e emocional para tornarem algo coeso e em breve conseguirem integrar isso para iniciar o próximo capítulo, o próximo processo, o próximo livro da vossa história. É por isso que o mundo, aqui Saturno, é a retribuição kármica, é o fecho de ciclos maiores, o que inicia novos ciclos, obviamente, mas essa coisa do autocontrole, da disciplina e do poder ver nas vossas vidas onde se calhar tenham estado a ser tiranos com vocês mesmos ou com os demais, porque muitos Capricórnios no geral, e pronto, muitas vezes pode ser o arquétipo dominante, que é o soberano, que é essa ideologia de tornar-se, pronto, de ser soberano de si próprio, do seu mundo interno, a conquista do seu mundo interno, ser dono do seu mundo interno, mas saber como geri-lo com empatia, com sensibilidade, com atenção às vulnerabilidades de cada um. O grande desafio que pode se calhar existir agora no momento presente em relação a essa história ou narrativa que tenho estado a desenvolver é encontrar um certo ponto de dar e receber. Há uma certa busca de reciprocidade, mas acho que já têm feito o trabalho ao longo do caminho para poder ver hoje em dia onde é que vocês têm esse tal poder inato, por assim dizer. Vocês têm vindo a preparar, no geral, os Capricórnios são ultra disciplinados e se calhar até já conseguiram mais do que muita gente, mas mesmo assim se calhar ainda não se sentem prontos. É tal história, já fizeram tanto, que já estão sobrequalificados para poder fazer algo, mas mesmo assim parece que ainda não se sentem prontos, têm que estar a rever cada detalhe, cada aspecto, ver se está tudo bem, etc. E então aquilo que realmente estão a precisar, se calhar qual é que é o vosso desafio, que está na posição do desafio, eu acho que é vocês conseguirem acreditar em vocês próprios, terem esse espírito de liderança interno, tal soberano, não é só ser o patrão, não é só ser aquele que manda, mas sim ser um líder nato, aquele que sabe chamar ou inspirar aos demais, que na verdade são as várias facetas de nós mesmos na nossa psique, como poder realmente poder inspirar para poder ir mais além, fazer as coisas que realmente tem que fazer e não duvidar tanto das suas capacidades, talvez, porque aquilo que eu estou a ver, acho eu, é que vocês já estão sobrequalificados para terem que fazer algo, mas continuam a querer essa disciplina, esse controle, tudo tem que estar perfeito antes de, não, e na verdade é agora que têm que fazer as coisas, porque as coisas nunca vão estar perfeitas como vocês imaginam, mas é no caminho que o caminho vai aparecendo, que o horizonte vai se desvelando e que a vossa narrativa se vai construindo, e aí vocês realmente vão ver o vosso poder de ataque, o vosso poder de defesa, a vossa inspiração e aquilo que podem fazer pelas vossas vidas, pela conquista de vocês mesmos, do vosso mundo interno. E tudo vai ser feito com uma certa reciprocidade, com um certo equilíbrio, onde tem que, lá está, não só ser o patrão, ser o dono, ser o imperador, ser o rei, o soberano, mas sim o líder nato que sabe inspirar aos demais. Porque é assim que tem que ser com vocês próprios. E ao ser com vocês próprios, naturalmente, é aquilo que vão exprimir também para o exterior. Ser o exemplo nato de um líder carismático, de um líder
típico que está aqui não para manipular e controlar os demais porque é o patrão, porque é o que manda, mas sim porque faz parte de um todo, de um organismo, de um sistema, por assim dizer, composto por várias pessoas e várias pessoas ou arquétipos integrantes, e com isso poder direcionar. É utilizar a vossa psique e os vossos arquétipos a favor para poder motivar e atingir objetivos que vocês não pensavam possíveis, porque possivelmente, não, tenho que treinar, tenho que estudar, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, só vou conseguir fazer isso quando tiver dinheiro, só vou fazer isso quando tiver tempo, só fizer isso quando tiver alguém, quando encontrar amigos, quando encontrar uma parceira de vida, um parceiro, não sei o quê, pronto, essas desculpas todas que nós estamos a fazer por causa do sobrecontrole, e isso acaba por ser focar demasiado no nosso círculo de preocupações, que é tudo que está fora do nosso controle, à espera basicamente que algo aconteça, e só quando isso acontecer é que é tipo como se fosse a luz verde para a gente poder ir, enquanto que na verdade lá está, é o desenvolvimento do soberano, da vossa capacidade de soberania, e para isso têm que confiar em vocês próprios, na vossa capacidade de liderança, na vossa capacidade de disciplina e de poder inspirar incluso a vocês mesmos, porque já têm, pelos vistos, tudo no sítio, já têm tudo organizado, tentado a rever os últimos detalhes, as últimas coisas, só que não fiquem a sobrepensar sobre isso, basicamente, e realmente vão ter que tomar o primeiro passo para ir em direção aos vossos objetivos. O que vos falta, talvez, é um sentido de propósito. Temos aqui AWAS. E AWAS é... Pronto, eu interpreto muito isto como o encontrar um sentido de propósito. É como se já têm as ferramentas todas necessárias, mas depois ainda param e se perguntam, mas tudo isso para quê? Não é? Têm que encontrar algo além de vocês, porque é algo que não pode ser realmente raciocinado. Não é algo que por vezes nem é lógico. É algo que vocês vão conseguir talvez encontrar dentro das vossas emoções, dentro da vossa espiritualidade, pois é isso que vai vos fazer a perceber talvez das vossas reais capacidades e tudo aquilo que vocês têm estado a preparar, nem que seja de forma inconsciente, porque muitos dos vossos obstáculos na vida não acontecem ao acaso, e muitas vezes estão a preparar-vos para vos desenvolver e alinhar com um propósito maior, por mais que acreditem ou não. E então esse desafio é poder aperceber-se realmente desses recursos e capacidades que vocês desenvolveram e finalmente dar o passo em frente para então pôr isso em movimento. E para isso talvez vocês necessitem de um novo sentido de propósito para vos dar a força necessária ou aquele impulso necessário para realmente interiorizarem essa energia do soberano, essa energia do líder nato que está aí a... Vamos, carago! Vamos todos! Vamos no sentido para a frente, que pronto, aquilo que consegue não mandar nos outros, mas ser o exemplo desse motor. É um motor basicamente que puxa por si mesmo e pelos demais. Tem muito essa energia de Saturno, o arquétipo de Saturno manifestado, né, nesse tipo de liderança. Que o lado, o aspecto sombra é a tirania, mas se for com coração e com empatia, vai ser realmente um exemplo para si mesmo e para muitos mais, um ídolo, como a gente chama, né? Agora, o foco, realmente, vamos aqui parar, então, outra arcana maior, isto era a arcana maior, que era o fim de compleição, e temos aqui a arcana maior, a sexta carta do tarot, que é os amantes, que está associada com gêmeos. E gêmeos, pronto, isto é a energia de gêmeos, mas tem a ver com os amantes, que é realmente o fazer escolhas na direção daquilo que uma pessoa realmente quer. É aquela história do não lutes contra aquilo que não queres, mas sim por aquilo que tu queres. É como eu costumo dizer, as pessoas têm sempre, quando têm que fazer uma escolha, têm sempre duas escolhas, na verdade. É escolher por medo ou escolher por amor. E é isso que está agora, creio, a acontecer para muitos de vocês, Capricórnios, onde vão ter que fazer escolhas na vida, uma escolha importante agora nesta transição que está a acontecer, e vão ter a escolha em
escolher por medo ou escolher por amor. E acho que muitos de vocês vão estar a querer focar, ou estão a focar nessa energia do amor, nessa energia de entrar em contacto com esses aspectos mais emocionais, emotivos, quer seja de parceria ou não, a nível romântico, mas sobretudo a nível de equilíbrio desses arquétipos do masculino divino e do masculino feminino que todos nós temos em nós, não é? Na verdade, o homem, pronto, segundo a psicologia, a psicanálise de Carl Jung, o homem tem o seu aspecto feminino, que é ânima, enquanto que a mulher tem o seu aspecto masculino, que é animus. E parte do nosso processo de evolução da psique e da maturidade do ser passa pela etapa de integração dessas polaridades. É a unificação que leva ao yin-yang, por assim dizer. A gente precisa dessa polaridade, mas uma pessoa que tem essas duas polaridades em si não pode viver uma vida inteira na dualidade, na separação, na fraturação da sua própria alma e da sua psique. Isso aí normalmente é prejudicial a longo prazo e ao longo da sua vida. E por isso as pessoas que não integram esses vários arquétipos, essas várias energias em si, têm tendência a projetar no exterior tudo o que não integraram, e é isso que muitas vezes que gera conflitos com os demais que também não integraram esses aspectos. E então há muito essa ideia de agora estarem a concentrar-se, nem que seja mentalmente agora por um momento, e se calhar vocês precisam de comunicar mais, ou tentar de comunicar até mais se calhar nas vossas vidas e com vocês próprios, a forma como falam com vocês próprios, para poder buscar esse tal equilíbrio e essa unificação, compactação e integração dos vários arquétipos que vos leva a serem realmente uma pessoa íntegra, coesa e autêntica, através dessa experiência de integração, o que pode levar eventualmente até a relacionamentos mais saudáveis, ou até a poder encontrar parcerias, né, realmente recíprocas e verdadeiras, que é isso que realmente temos em busca na nossa vida. E então acho que esse é um grande foco para muitos de vocês, e vai ajudar muito nesse processo ou ajuda nesse processo de integração, vocês integrarem essa parte de vocês, esse arquétipo oposto, ou como quiserem interpretá-lo, mas também como vai eventualmente manifestar-se na vossa vida real, pois quando vocês mudam a vossa psique, igualmente também vai mudar na vida real, só que normalmente tarda mais tempo, porque a mente é uma energia muito mais rápida, e então quando a vossa mente já mudou ou já está em transição, parece que o mundo ainda está atrasado, não está a coincidir, não está sincronizado, mas isso é só porque a Terra parece é uma energia mais lenta, vibra a uma frequência muito mais baixa, e então enquanto que a cabeça já lá está, muitas vezes a contraparte, a parte da Terra, ainda está a apanhar essa sincronicidade para levar a um todo homogéneo. Mas acreditem no processo, confiem no processo e sobretudo confiem em vocês e nas vossas capacidades. Pois este foco, que estava a falar aqui de reencontrar esse tal equilíbrio, de fazer as escolhas por amor e poder integrar estes tais arquétipos opostos, de yin e yang, como queiram chamar, tem muito a ver com uma relação hereditária que já tenha, se calhar, uma certa influência na vossa família, ou incluso de vidas passadas, quer seja as vossas vidas passadas ou dos vossos antepassados. E então muitos de vocês estão a enfrentar certas situações kármicas onde têm que reclamar a vossa soberania, mas realmente como líderes natos, líderes integrados, não só racionais, mas com consciência da tirania, e fazerem as coisas com empatia, com compaixão, fazerem as escolhas não por medo, mas sim por amor, pois possivelmente há a energia do já ter falhado com isso no passado, quer sejam vocês ou antepassados, e essas escolhas por medo só levaram a cada vez mais divisão. Não podemos, andamos a lutar uns contra os outros, e isso muitas vezes cria lacunas e fraturas entre as pessoas, mas que na verdade são fraturas dentro da nossa própria psique e na nossa capacidade de integração dessas dualidades que por vezes imaginamos,
pois na verdade ao fundo está tudo unido, mas a gente temos que passar por esse processo de separação e de unificação novamente. Mas isso aí, pronto, já é mais à frente, que isso é um processo de alquimia, processo alquímico, tem cerca de 7 passos, onde então aí há calcinação, dissolução, separação, coagulação, depois tem outros 3 aspectos, mas a base é essa, que é para poder transformar aquilo que é o manifesto, aquilo que é o visível, e utilizar isso a seu favor. Temos água, temos terra, temos ar e temos fogo. Isto aqui estão bastante equilibrado, aqui os elementos estão bastante equilibrados e podem vir levar a uma nova manifestação. A única coisa é que a nível da dimensão mental, o que está nas vossas cabeças, ou incluso o que faz parte das vossas forças, é que se calhar vocês estão convictos das vossas ideias, mas parece que o mundo está contra vocês. Então, novamente é aquilo que eu estava agora exatamente a falar, em que se calhar a vossa mente já está num estado de vibração e de aprendizagem e de evolução, se calhar mais avançado do que aquilo que vocês estão a experienciar na vossa vida física. E tarda um certo tempo até que sincronize a vossa mente com a vossa parte do corpo. Por isso tem que continuar a ser coerentes e tentar ser o mais íntegros e autênticos que possam, porque senão vão viver nessa dualidade e é como que estar um pé num mundo e outro pé no outro, e então vivem fraturados, meio divididos basicamente, que pode levar incluso a rupturas mentais e colapsos mentais de várias formas. Mas a nível mental, eu acho que vocês estão bastante convictos de certas ideias, incluso das quais pode haver certas crenças limitativas, mas dentro dessas limitações, como é que é dizer, sentem-se se calhar um bocadinho restringidos, bloqueados, porque estão a defender os vossos ideais, mas o mundo não está a favor. Está tudo a querer queimar-vos, querer destruir-vos, e na verdade o mundo não está contra vocês, mas está por vocês. Por isso este é o número 5, é um número de transição, é um número de mudanças. E então têm que terem atenção quais são os aspectos limitativos da vossa consciência, da vossa psique, que são as crenças limitativas, terem consciência onde é que estão a sentir-se bloqueados, ou parados, pronto, aqui amarrados, né? E ao defender os vossos ideais, como é que outros estão a querer colonizar ou matar essa consciência, essa mentalidade, né? E é aí que vocês vão ter que ver que isto é transitório de todas as formas, mas isto aqui é uma lição, basicamente, em poderem continuar a defender os vossos ideais, mas sobretudo poderem ver onde é que têm esses tais bloqueios e crenças limitativas que estão a levar a ver o mundo como inimigo, ou como algo que é contra nós, não é? Que simplesmente está no processo de transição. Enquanto vocês mantiverem os vossos ideais, eventualmente o mundo manifesto vai acabar por alinhar com o vosso propósito, se esse é realmente o vosso propósito. Porque se viverem numa ilusão, então vão continuar a experienciar essa ilusão e a ter cada vez mais desafios até que esse bloqueio é testado e é, como é que é dizer, vocês vão além das vossas zonas de conforto para tentar então resolver e transicionar desta energia para a frente. Aí que temos, pois, exato, há se calhar uma certa falta de intuição, há uma certa falta de ligação com esta tal parte emocional que já se sentiu no passado, mas que é talvez difícil de desenvolver e de cultivar, pois por várias razões da vida e stresses, e incluso esta... Pronto, é tipo que uma pessoa tem uma nova visão para a vida, tem uma nova ideia, mas parece que o mundo não participa, né? E é aí que as pessoas às vezes sentem-se um bocado mal, né? E até acabam por às vezes desistir dos seus sonhos porque as coisas parecem não estar a coincidir. E isso tudo tem muito a ver, se calhar, com não estar pronto, não é não estar, é simplesmente estar bloqueado a nível emocional, a nível intuitivo, incluso a nível espiritual. E então é mais fácil estar a julgar os demais por causa da nossa forma de ser, do que realmente estar a aceitar como somos, que é uma fase transitória, que estamos em busca de nós próprios da verdade e queremos eliminar essas crenças limitativas, e por mais que o mundo nos queira destruir, não acabamos por fazer parte nós próprios do mundo. O mundo também está em nós, e as outras pessoas e as outras situações também está tudo em nós. E então
Não podemos viver constantemente nesse conflito e a pensar que o mundo está contra nós, né? E então faz parte também do soberano de poder encontrar essa capacidade de não querer fazer a guerra, não ser o tirano, o colonizador, mas sim ser diplomático, assertivo e desenvolver as formas de não só racionalmente, mas também através da sua sensibilidade, da sua empatia, da sua compaixão, das suas emoções e intuição, desenvolver incluso uma capacidade espiritual ou um sexto sentido de poder realmente comunicar a sua verdade sem ter que sentir-se presa ou ver o mundo como um inimigo. Tudo isso para ir em direção a uma etapa este é o 8 de Pentáculos. Então o 8 de Pentáculos é a muitos de vocês, lá está, já desde o passado, não sei desde quando, têm estado a trabalhar em algo e estão a chegar ao fim de um ciclo maior. E não só é um ciclo maior, como ainda requer agora no futuro próximo algum trabalho, mas é como se só tivessem a dar os toques finais, estão a fazer a tal revisão, já têm tudo no sítio, já têm a aprendizagem necessária, já têm as ferramentas necessárias, só falta mesmo é vocês tomarem o primeiro passo ou a decisão final baseada no amor e não no medo, para poder seguir em frente com mais integridade. E então resolver esse tal problema, que se calhar é mental, baseado nas crenças limitativas, mas através deste processo poderem seguir em direção ao vosso futuro próximo, que é esse de a compleção de uma obra ou um trabalho que têm estado a exercer já faz certo tempo. E com isso, novamente, temos aqui este rebo, que também igualmente está aqui nesta carta, que tem a ver exatamente com a reciprocidade e encontrar as parcerias ou as pessoas com as quais podemos ter vidas autênticas, podemos trabalhar em conjunto, sem, todos por um mesmo ideal, todos por um mesmo objetivo. E mesmo que vocês não encontrem essas parcerias, isto é muito relacionado com Saturno, igualmente com a energia kármica, por assim dizer, do dar e do receber, sempre em busca da reciprocidade, sempre em busca de um certo equilíbrio, que pode levar eventualmente à abundância e uma nova forma de visão e renovação dentro da vossa vida. Para que a longo prazo... que é que eu digo? Isto aqui vai tudo certo. O Imperador. Então muitos de vocês estão nesse processo de tornarem-se os soberanos das vossas vidas, os dirigentes das vossas vidas, por assim dizer. Não quer dizer que venham a ser patrões ou isso tudo, não. É o que eu falo aqui em termos do líder nato, em de ter mais que recursos, mais que capacidades realmente para poderem perceber ou poderem ver o vosso potencial de liderança para as vossas vidas e incluso para os demais. E eu acho que a longo prazo, através deste processo de transição que está a passar-se neste momento e a compleção destes ciclos e deste trabalho, ou desta obra que têm estado a realizar, que incluso pode ser vocês mesmos, esta transição leva a uma transformação interna. E então se calhar o trabalho que vocês ainda têm por acabar é a transformação de vocês mesmos, né? Aquela história da crisálida, da larva que se torna crisálida, que se torna a borboleta. E muitos de nós agora estamos nesta fase de transição que está a acontecer e que agora até 2026 vai estar nesse processo que, pronto, muitos vão conseguir ganhar as asas para poder voar e outros simplesmente vão ficar na crisálida ou a rastejar que nem larvas durante mais uns tempos até ouvirem o chamamento de si mesmos, até ter a oportunidade para um novo despertar, se assim o quiserem. Mas para muitos de vocês Capricórnios, o que eu estou a ver é realmente a integração deste arquétipo do soberano, nada melhor que o Imperador para mostrar isso, que novamente é o Imperador... pronto, quando tem mania do controle pode virar a tirano e excessivo, incluso consigo mesmo, mas é sobretudo saber discernir as situações, o que é da lógica, o que é da emoção e saber ser justo, saber ter esse espírito de liderança para então poder guiar a sua vida, ter as rédeas da vida nas suas mãos e ser dono do seu próprio universo, por assim dizer. Não dos demais,
nem da colonização dos demais. Ao contrário do que muitos gostam de fazer, porque isso na verdade é um sinal de fraqueza. A sobredominação sobre os demais, essa ideologia do alfa, é uma, na verdade, debilitado, é uma vulnerabilidade por medo de, medos às vezes infundados, né? Que é mais nos animais que isso acontece, mas que tem a ver com tentar dominar os demais, porque na verdade estão a fazer as coisas por medo. Mas pronto, isso é outro aspecto que podemos vir a explorar talvez noutro vídeo, em termos da psique animal e como o próprio humano ainda traz muitos desses aspectos na sua consciência e que está representado no nosso sistema límbico, no desenvolvimento do próprio cérebro, onde tem 3 etapas, onde desde o sistema límbico até ao córtex cerebral vemos a evolução humana e como fomos integrando desde essa parte animal da sobrevivência até à parte animal do mamífero, do cuidar e o nutrir, até à parte do humano, que é realmente a extensão da consciência de si mesmo e a capacidade de poder ser co-criador com a criação e incluso de si mesmo. Agora, estou a ver que a longo prazo, além de muitos de vocês estarem a integrar e a tornarem-se neste soberano, vão, como é que é dizer, isso vai ser como que um raio de luz para vocês. Acho que finalmente vão poder ver as coisas de uma forma mais clara, vão poder encontrar um certo sentido de propósito, exato, que era aquilo que faltava aqui. À medida que forem praticando esse tal, esse espírito de liderança e a puxar por vocês próprios nesse sentido, porque já têm essa capacidade inata em vocês, está adormecida, acho que eventualmente vocês vão poder concluir esse projeto de vocês mesmos e a perceber-se que o poder, o potencial de serem vocês próprios o imperador e com isso poder ver com mais claridade as dificuldades e que lhe tiveram passar para poder chegar a este patamar, a esta figura de autoridade e de poder e de controle, que na verdade é autocontrole de si mesmo, domínio sobre o seu mundo interno, as suas emoções, os seus pensamentos. É realmente um estado avançado de desenvolvimento, de evolução, que muitos capricórnios têm a possibilidade de vir a experienciar. Agora o que temos aqui no meio ambiente é que se calhar para chegar, ou até chegar a esse patamar de serem soberanos de si mesmos, há certos aspectos que vão ter que deixar ir. Este aqui, o 4 de Pentáculos, em parte tem a ver com uma certa energia de proteção, mas tem sobretudo a ver com o ter que deixar ir aquilo que andamos a proteger, quase que obstinada, com teimosia, realmente de forma obcecada por até mesmo estar aqui com a mania do controle. Há certos aspectos onde a gente realmente vamos ter que libertar, que deixar ir, e são aspectos do meio ambiente. É uma lição que muitos de vocês, se calhar, vão ter que passar para poder chegar ao estado do soberano, o estado do imperador, onde no meio ambiente vai-vos acontecer alguma coisa que vai puxar ou vai acontecer realmente para vocês terem que deixar ir algo. E pode custar essa coisa de deixar ir, vocês vão ficar se calhar a observar e se a queimar, né? A perder essa coisa, seja o que seja, mas isto é um 4 e então Tarot vai até 10 e então isto não é o fim do caminho, isto é apenas uma etapa transitória que pode ser penosa, pode ser triste, mas que tudo aquilo que for perdido normalmente vai ser recuperado em dor, ou vai ser recuperado realmente mais com o alinhamento do que é que a pessoa realmente tem por viver, por experienciar ao longo da sua narrativa e experiência de vida. Para complementar isso, realmente vai haver, como é que é dizer, este aqui é Ferro, mas ao contrário, Merkstave, tem a ver com, no meio ambiente, ou à vossa volta, além de se calhar terem que perder algo, se calhar vão sentir que perderam tudo. É complicado porque, e está a acontecer acho que com muita gente atualmente, onde depositaram tanto tempo, energia e tanta fé nos seus bens ou na aquisição das suas coisas, que uma vez que essas coisas, por exemplo, ardem, né, ou perdem-nas por alguma razão, é como se não só a parte da vida das pessoas também vai embora, como muita gente depois deprime e já não sabe o que fazer da vida, né?
E é aí que o Capricórnio, ou a pessoa que passa por esta experiência, por este caminho, independentemente de perder isso tudo e ter essa como que pobreza e miséria, não tem recursos, não tem capacidade de poder reconstruir isso, por assim dizer, tem na verdade a si própria e a sua mentalidade e a sua capacidade de poder fazer com que as coisas aconteçam. É o tal desafio, é ter esse tal poder de liderança. Ok, perdi tudo, mas pronto, mas amanhã posso recomeçar. E posso recomeçar se calhar agora ainda mais e melhor. Agora, pronto, depende, cada pessoa é diferente, né? Claro que vai ter uma fase, se calhar, de luto ou de perca, de enfrentar sofrimentos e certas emoções difíceis, mas que na realidade a pessoa que realmente atinge este ponto de soberania, de autocontrole pessoal, vai ver isto como algo transitório, né? Por mais que pese, sabe que a realidade é esta, vai ter que aceitá-la e vai ter que tentar fazer o melhor que pode com o que tem, e aquilo que tem não é só os recursos exteriores, mas sobretudo os recursos interiores e a sua capacidade de poder modificar a sua narrativa. Ok, isto está perdido, muito bem, não é o fim da estrada. Só é no fim da estrada quando a gente estiver enterrados debaixo de terra. Até lá, enquanto houver um sopro de vida, enquanto tiver a capacidade e saúde para poder então fazer as coisas, é aquilo que, pronto, não é deixar que estas percas ou estes lutos ou estas fases transitórias onde às vezes se perde muito, né, que vos derrube dos vossos sonhos e vos faça cair do vosso trono. É aí que realmente vão ter que estar cimentados, coesos na vossa ideologia, nas vossas crenças, e entender e ter já entendido as suas crenças limitativas para serem esse soberano de verdade, que podem perder a batalha, mas não perderam a guerra. E com isso então poder auto-inspirar-vos a vocês para então, pronto, passem o tempo que for necessário a chorar ou a descansar ou a fazer o que tenham a fazer, mas eventualmente vão sair da cama, vão levantar os joelhos do chão, ou que seja, vão se pôr de pé, vão erguer a cabeça e vão ter que fazer alguma coisa pelas suas vidas. E realmente não se deixar então afetar não, vai acabar por afetar o meio ambiente, né? Mas não deixar que isso determine as vossas vidas ou quem vocês são, porque vocês não são as vossas coisas, nem tudo aquilo transitório que vai e vem nas vidas de cada um. É aí que a pessoa tem que estar cimentada em si mesma, nos seus valores, no seu universo interno e na sua própria capacidade de soberania para poder fazer com que as coisas aconteçam. Na dimensão emocional, nós temos aqui realmente o enfrentar situações complicadas para poder então integrar emoções difíceis e ganhar a força necessária, basicamente, para mas isto aqui é a dimensão emocional. Então acho que muitos de vocês vão enfrentar emoções difíceis. É por isso que temos aqui, pronto, o urso polar, né, que é além de ser um urso, que é perigoso, né, é um animal selvagem, né, um humano. Está bem que a foto é muito gira, mas para isto acontecer na realidade não é assim tão fácil, né? Um humano que se aproxima de um animal selvagem, pode acontecer o inesperado, pronto, a gente quase que espera, né, que o animal, se tiver medo, ele vai se defender. Enquanto que aqui está realmente esta carta, é a carta associada, também o arcano maior, está associado com a energia de Leo. Então acho que internamente vocês vão encontrar formas criativas de poder lidar com as vossas emoções, poder lidar com essas emoções, poder integrá-las e ganhar força nelas. Vou não deixar que as dificuldades da vida vos ponham abaixo, mas eventualmente saber aceitá-las e levantar-vos de novo para poder seguir em frente com ainda mais força que anteriormente. E além disso, o Leo também é uma carta de liderança, é também uma carta, lá está, não só de criatividade, está associado com a criança interna e também com romance, mas é sobretudo a superação das nossas emoções mais complicadas e encontrar como integrá-las e utilizá-las a favor.
senão a gente vamos andar nesta luta eterna contra as nossas partes mais selvagens, enquanto na verdade nós estamos a aprender a integrá-las, a domesticá-las, a pô-las a trabalhar a nosso favor. E já não é de hoje que isso tem estado em desenvolvimento, que isto é a colheita. Então, a nível emocional, muitos de vocês, lá está, foi aqui, começou com algo muito simples, se calhar num passado, não sei quando, onde realmente começou com algo muito simples e foi-se desenvolvendo. Se calhar muitos de vocês perderam a fé em vocês e neste sonho, nesta coisa, ao longo do caminho, mas agora estão realmente a começar a ver os frutos, e mesmo quando o mundo vos tira tudo, já conseguem encontrar formas de manter-vos no vosso trono e continuar fortes a pensar na vossa colheita, né? Então vocês recolheram isto, mas isto aqui não é o fim. Vocês têm sempre capacidade de voltar a semear, a cultivar, a desenvolver, sobretudo, o vosso mundo interno, e com isso, desenvolver-vos rumo ao vosso destino. De forma mais íntegra, né? Porque isto aqui realmente tem a ver muito com a evolução da maturidade emocional, e muitos no geral, agora cada vez mais fala-se em inteligência emocional, e as pessoas têm que tomar cada vez mais atenção a esses aspectos e à forma como se sentem, saber identificar as suas emoções para então saber como direcionar melhor as suas vidas, simplesmente ao aceitar a realidade tal como ela é, não estar aqui a disfarçá-la por alguma razão, mas também também permitir-nos, não nos martirizarmos, não sermos o tirano que está aqui cruel a martirizar a si próprio, basicamente, a fazer a sacrificar-se a si próprio às vezes para nada, né? Simplesmente por uma emoção ou um sentimento que tem dificuldades em poder exprimir. Pois com isso, então, chegamos à conclusão, ou à possível solução da vossa história, ou desta história, onde temos o 8 de paus. E o 8 de paus é uma carta de rapidez, de comunicação. Vai ser preciso enfrentar, se calhar, certas limitações, rever as verdadeiras necessidades que uma pessoa tem, como, por exemplo, se calhar, há muita coisa que é perdida, e depois a pessoa se calhar consegue ver, então, mas eu se calhar até nem precisava daquilo, então porque é que eu está triste? Agora, então, ter ainda por cima o poder agora que aquilo foi limpo, que libertou espaço ou energia para então poder entrar mais em contacto com as suas emoções e com soberania e espírito de liderança, reformular a sua vida realmente com um propósito renovado, que ainda não está claro, ainda está em desenvolvimento. E eventualmente com isso, talvez que as coisas até aconteçam mais rápidas do que esperadas, mas primeiro vai ser preciso eliminar-se, aperceber-se dessas tais limitações e as necessidades, e poder eliminar os bloqueios que possam estar em jogo, que já vêm possivelmente são as tais crenças limitativas e os bloqueios que estão talvez aqui já representados na vossa mente, e que vai acabar por influenciar na vossa manifestação na vida. Então é algo que vocês vão ter que ter em consideração, vão ter que estar a fazer uma certa investigação de vocês próprios, né? Mas permitir sentir, evolucionar e desenvolver esse espírito de liderança. Este é o fundo do baralho, que é a energia geral da leitura, e nós temos aqui outra arcana maior, que é Scorpio, que é a morte. Outra carta que as pessoas muitas vezes interpretam mal. A morte não é a morte literal, mas é sim uma transição. É aquilo exatamente que eu estava a falar aqui, em que já não estão onde estavam, mas ainda não estão para onde vão. E há aqui o fecho de um ciclo maior, e realmente a energia geral tem a ver com esse fecho de ciclo, com essa transição que está a passar, e que realmente vai requerer que tenham que dizer adeus a certos aspectos, a certas coisas que já estão obsoletas das vossas vidas e não estão a deixar que vocês possam viver a vossa verdade e que possam realmente integrar esse tal arquétipo do soberano em vocês mesmos. E com isso, vamos que uma que vem complementar. Ok, isto calha bem porque ainda por cima está logo aqui o Hangman logo a seguir.
Então, acho que muitos de vocês também estão em busca de... Esta transição é aquilo que vos pode eventualmente vir a ajudar-vos a criar uma maior estabilidade nas vossas vidas. As vossas vidas, se calhar, até não estão muito más, mas também, igualmente, se calhar, sentem que poderia estar melhor. E parte disso tem a ver com certas coisas que vocês ainda vão precisar de se libertar, ou o próprio meio ambiente vai fazer naturalmente com que isso desapareça da vossa frente. É por isso que, se calhar, vai ser um pouco penoso, vai ser um pouco triste essa etapa. Mas normalmente há males que vêm por bem, e é aquilo que eu estou a interpretar aqui, porque realmente faz parte da transição, e essa transição, dupla confirmação, Ansuz, essa transição vai ajudar-vos a ganhar uma nova visão, uma nova forma de comunicar, e que vai vos ajudar a encontrar uma nova estabilidade. Essa estabilidade, número 4, pronto, que é 13, que é o 4, mas é composto por 1 e 3, que tem a ver com a vossa individualidade, a vossa soberania e a vossa capacidade de criação para poder manifestar os vossos propósitos, basicamente. Mas para isso, se calhar, vai ser necessário essa transição obrigatória, necessário dizer adeus a certos aspectos para então poderem ganhar uma nova visão e uma nova forma de expressão da vossa vida, de quem vocês são na realidade. E nada melhor, nada menos que The Hangman, que é o enforcado, ou o pendurado, para assim dizer, que fica melhor, mas pronto, a tradução acho que é o enforcado em português, mas tem a ver exatamente com pôr-se ao contrário, por assim dizer, que é para ganhar uma visão diferente daquilo que estamos a ver. Se as coisas parecem não estar a correr bem, se está tudo um bocado complicado às vezes na vida, a gente às vezes necessita simplesmente ganhar uma nova perspectiva da mesma situação. E com isso, pronto, poder desenvolver uma nova visão e aceitar essa transição que realmente é necessária. E vocês, muitos que o Capricórnio está ligado a Saturno, se calhar já estão em parte à espera de que as transições nunca são muito fáceis, né? E então muitos de vocês já estão prontos para este desafio, pois a recompensa, além de terem inteligência emocional e mais criatividade, se calhar, nas vossas vidas, sobretudo vai levar à integração da vossa soberania de uma forma mais equilibrada e saudável, sem ter que ir a extremos de tiranias ou crueldades e etc. Né? Muito, muito interessante. Muito bom, pronto, é o caminho basicamente do herói, ou do rei, que é tipo aquela história do jovem que é rei, mas que por alguma razão é visto como está com os camponeses ou etc, e então ao longo da sua travessia, ao longo da sua história, vai ter que aprender como realmente tornar-se rei e eventualmente vir reclamar o seu trono. Mas isso lá está, não é, ou pode ser, não sei, mas eu não vejo tanto no aspecto exterior, mas sobretudo este é o trabalho interior que muitos de vocês vão ter a fazer, pois é realmente isso que vai vos trazer alinhamento e sensação de compleção da vossa missão, pois ao atingirem este patamar já vão poder ajudar não só a vocês, mas poder ajudar a muitos mais a poderem aprender com a vossa experiência, ou incluso a ganharem inspiração com estas dificuldades que vocês tiveram que passar, né? Para ganharem um novo sentido de propósito, uma renovação do vosso sentido de propósito, ao qual foi necessário fazer sacrifícios, mas que tudo fez parte do processo, fez parte dessa transição para ganhar uma nova perspectiva. E pronto, têm que confiar no processo, têm que confiar em vocês, e que realmente têm talentos inatos ainda por desenvolver, e são coisas que muitos de vocês não têm estado a utilizar ou a cultivar, e por isso se calhar vivem, não vivem vidas completas, autênticas, e por isso já é preciso entrar nessa fase da integração desses vários arquétipos, no qual aqui pela leitura o dominante é realmente o soberano. Soberano, e até o anima ou o animus também, porque para chegar a um soberano saudável vão ter que integrar a vossa contraparte. Os homens vão ter que entregar a anima e a mulher vai ter que entregar o animus.
e com isso poder lidar com as suas sombras, também integrar parte do seu shadow, das suas sombras, para então sim poder ter o arquétipo do soberano saudável como dominante na sua vida, ou nem que seja por uma fase da sua vida, pois os arquétipos dominantes também podem mudar ao longo da nossa história, depende daquilo que da própria narrativa pessoal dessa pessoa. Ok, muito bom, muito bom. Vamos ainda mais uma cartinha, que esta aqui é o Significator, é uma carta de desfecho, de consolidação desta leitura geral. Como já vimos, há um fim de ciclo e uma grande transição a acontecer, que pode vos levar a uma grande história de integração e de reclamar o vosso trono interno, a vossa soberania. E temos esta carta então para complementar. E esta carta então, eu associo esta carta muito com a despreocupação. Mas tenham cuidado com a despreocupação para não perder os milagres que vos passam ao lado. Isto aqui é já ter passado por várias dificuldades na vida, nem tudo está no nosso controle. Isso tem talvez a tendência às vezes para desenvolver uma atitude apática, mas quanto mais nós estamos desprendidos ou dissociados dessas coisas, eventualmente nós perdemos os milagres ou as oportunidades que nos passam ao lado. E então aqui temos Loki, que está aqui de olhos fechados, descansadinho da vida, encostado à árvore, enquanto já perdeu estas taças todas, né? Que às vezes acontece na vida, mas não é por isso que têm que ficar despreocupados e sim assumir a liderança das vossas vidas, ou mesmo que estejam a descansar, muitas vezes é preciso ter um certo espírito de vigilância ou olho aberto para não perder as oportunidades. E este talvez seja o conselho que tem ao longo dessa vossa travessia, que apesar das percas todas que possam vir a sofrer e as transições difíceis que possam vir a ter, tomem o vosso tempo para poder descansar, mas igualmente mantenham o olho aberto para as oportunidades ou os milagres que muitas vezes vos passam ao lado, ou podem passar ao lado, e que se a pessoa estiver aí distraída ou estiver desconectada, não vai poder ver e não vai poder aproveitar. Pois realmente temos Barcano, que é um novo começo. Então não percam o vosso Golden Ticket. Lá está, isto aqui é o vosso bilhete dourado. Há esta transição, há essa possibilidade de transformação, mas tal como eu estava a dizer, se estiverem despreocupados que vai estar tudo bem, né, pode ser que percam a vossa oportunidade dourada. Percam ou que não a vejam, simplesmente, porque lá está, até podem estar a fazer o trabalho, mas se estiverem despreocupados e não estiverem realmente a tomar atenção de forma séria a vocês, não quer dizer que também têm que encontrar o equilíbrio, também é preciso descansar, é preciso relaxar, é preciso permitir a compaixão, também desenvolver e o autocuidado, obviamente, mas tenham em atenção, não se deixem desleixar, por assim dizer, pelas percas que tiveram, mas sim mantenham olho aberto para as oportunidades e milagres que possam aparecer pelo vosso caminho, pois isso vai ser o bilhete dourado, o vosso comboio ou o vosso voo, basicamente, para uma nova vida muito mais alinhada com o vosso propósito, com aquilo que vocês realmente esperam da vida ou querem da vida. Antes de lermos os oráculos, ainda vamos acabar aqui com as runas. Tenho aqui mais uma mensagem extra para então acabarmos com esta leitura. Aliás, este aqui eu não leio, na mensagem final eu não leio os inversos. Então temos Kanaz, Raido, Vunyo, Tiwaz e Ewaz. Temos então aqui a tocha, basicamente é ter uma luz para poder caminhar no escuro. E acho que muitos de vocês, se calhar, vão ter que ter esse espírito de liderança, lembrar-se da vossa própria chispa interna para poder direcionar seguir em frente, e à medida que vão andando é que então o caminho vai aparecer. É exatamente tal qual como ter uma tocha dentro de um lugar escuro ou uma caverna. Obviamente a tocha não ilumina o caminho todo, só ilumina um bocadinho à frente, e então à medida que nós avançamos é que o caminho vai aparecendo.
E é exatamente isto que está aqui a dizer, que Nazi Raido é vocês, além de estarem equipados dessa tal tocha, dessa chispazinha, dessa luzinha que está a iluminar só um bocadinho no meio do escuro, vocês não podem ficar parados, vocês vão ter que mexer, vão ter que avançar por esse caminho, e à medida que avançarem é quando o caminho vai se abrir, vai aparecer. E esse caminho leva à felicidade, leva a uma felicidade extrema, com a qual vocês vão poder tomar liderança. Este é Tivaz, que está associado com o deus Tyr, que é o deus da guerra, mas é o deus que não quer a guerra. Não é que não queira a guerra, é o deus que só utiliza a guerra em último recurso. O verdadeiro rei, ou o verdadeiro guerreiro, por assim dizer, é aquele que sabe ser diplomático, sabe ser assertivo, sabe tentar encontrar as formas de poder encontrar uma resposta sem precisar de ir para a guerra. E com isso, então, vocês têm assim um caminho pela frente, vai ser muito feliz, muito alegre, que pode vos levar realmente à vossa soberania, à vossa capacidade de liderança e reconhecimento dessa capacidade de liderança, pois isso vai abrir novos caminhos e movimentos. Vai haver grandes movimentos que vão acontecer na vossa vida assim que vocês tomarem a liderança do vosso percurso de vida, por assim dizer. Quando tomarem a liderança da vossa própria narrativa e começarem a escrever ou a ser co-criadoras do vosso dia-a-dia. Vejam cada dia praticamente como se fosse uma vida. E então, com isso, poder ver o que é que fazem ao longo desse dia em termos do desenvolvimento da vossa liderança e capacidade, pois é através desse movimento que vão começar a ver os milagres a aparecer. Talvez por isso então que sai também esta carta onde aqui Loki está parado. E lá está, por vezes é necessário estar parado, mas é preciso terem consciência dos momentos quando param, porque se estiverem distraídos é quando certas oportunidades eventualmente podem ser perdidas. E então por isso não é estar à espera que as coisas estejam todas ótimas ou estejam todas no sítio para que possam fazer, mas sim, à medida que forem andando e forem fazendo, é que o caminho realmente vai aparecer à vossa frente e com isso vão poder então chegar a bom porto. Vamos ver então a possível energia do inesperado, que seja bom ou que seja mau. Ao longo deste caminho pode vir a haver aqui alguns indícios que possam ajudar, e temos aqui o Heart of Valor, o coração, o coração do valor, ou o valor do coração, por assim dizer, que é ao enfrentar os desafios, enfrentar desafios e atingir a grandeza. Então, eu não sei se vocês ressoam ou não este tipo de mensagens, mas realmente acho que muitos de vocês, lá está, não só estão a ser os soberanos, como realmente estão a passar pelas dificuldades e os desafios necessários para serem, não só os soberanos e os reis das vossas vidas, mas sobretudo tipo aquela ideia dos nobres, dos cavaleiros, que nós temos muito também desses filmes medievais ou épicos que existem, e as histórias em si, né? Como incluso no Senhor dos Anéis, né? Que é uma fantasia, mas tem muito esse espírito também dos nobres cavaleiros que defendem os valores. E esses valores estão muito associados, lá está, com os valores do coração, né? Que é no coração realmente que a pessoa vai encontrar esses valores de ética, de empatia, de compaixão, e é isso aí muitas vezes que é o compasso dos nobres, o compasso desses cavaleiros, o compasso desses soberanos. E então é através dessas dificuldades que realmente conseguem atingir o estado de grandeza, pois merecem esse estado de grandeza, porque realmente conseguiram encontrar esse valor do coração que faz vocês quem vocês são, e não só tornar-se nesse tal rei tirano, mandão, controlador, patrão que não tem capacidades de líder nenhum, né? Mas sim não o parecer ou não o ter, mas sim ser.
ser realmente esse tal exemplo, esse tal soberano integrado, saudável, um exemplo para todos, para si próprio na sua vida e para os demais, através das experiências e das dificuldades que teve de passar ao longo da vida, pois teve bastantes batalhas. Se calhar podia ter posto o rabinho entre as pernas e fugido, ou com covardia, pronto, e depende das situações, mas sobretudo sobre enfrentar as dificuldades e utilizar o seu coração como o compasso, basicamente, e a motivação do seu comportamento. E acho que é aqui que muitos de vocês vão poder reencontrar-se a si próprios e à vossa nobreza. É sobretudo mais isso. Eu vejo muito nesta carta, a carta da nobreza, desse cavalheirismo, de se tornar-se, sejam homens ou sejam mulheres também. Isto é só uma imagem, é só um arquétipo, é só uma ideologia, um tipo de energia, um espelho da alma, por assim dizer, ou o espelho da nossa psique, e com isso poder utilizar a favor para a interpretação destas narrativas, que então realmente dão essa tal força ou motivação necessária, que é para entender que as coisas não se constroem por si mesmas, né? E só estar aqui descansadinho, já espera que as coisas se envolvam e apareçam, mas sim é através do nosso coração, da nossa nobreza, ao enfrentar as dificuldades, que a pessoa se torna nessa entidade, pronto, nessa pessoa que sempre quis ser, por assim dizer, ou sempre foi, mas que estava ainda em desenvolvimento, estava imadura e estava muitas vezes enterrada sobre os preconceitos e as ideologias e os programas que nos foram inculcados e indoctrinizados com a nossa cultura, nossa educação e incluso com os ecos da família, psicogenealogia e etc., que possam estar a afetar a vida de muitos de nós. Vamos ver então a vossa última mensagem para darmos então o fecho a esta leitura. Este aqui é o oráculo do Caminho de Luz. Para mim este oráculo é um conselhozinho não sobre os nossos desejos, mas sim sobre os desejos da alma. Ou aquilo que eventualmente nos pode ajudar a encontrar o caminho e o alinhamento, não daquilo que a gente quer, mas daquilo que profundamente a nossa alma realmente quer, para poder alinhar com o nosso maior propósito. E pelos vistos está aqui realmente com o reconhecer o seu valor, os seus valores, ser a sua nobreza e a sua soberania. Está a ser aqui uma transição muito importante na vida, se calhar, de muitos de vocês, e vai ser interessante ver qual é que é o aspecto espiritual que vai estar ligado a isto. E temos aqui Mindfulness. Então vamos aqui ler a parte da Mindfulness, que diz aqui: eu vivo completamente no momento presente, abraçando a beleza do agora. Eu liberto-me de qualquer apego do passado ou preocupação do futuro. Ao praticar Mindfulness, eu encontro a paz, a clareza, a felicidade a cada vez que a cada respiração que faço ou que tomo. Então realmente não sei se vocês praticam Mindfulness, pode vir a ajudar bastante a fazer meditações, fazer Mindfulness, simplesmente o parar e o observar os vossos pensamentos, a realidade. Ao contrário do que muita gente pensa, Mindfulness ou até meditação não tem por objetivo calar a mente. Pelo contrário, é simplesmente deixar as coisas acontecerem. É darem-se o tempo necessário, 6, 5 minutos, 6, 10 minutos, 6, 1 hora. Mas pronto, o que vocês quiserem, para simplesmente parar e observar. Deixarem relaxar cada nervo do vosso ser, cada músculo, e simplesmente observar como os vossos pensamentos, as vossas sensações vêm à flor da pele. E nós temos sempre a tendência a tentar raciocinar, a pôr as coisas em caixas ou a tentar justificar, e a ideia do Mindfulness realmente é de simplesmente deixar as coisas estar tal qual elas estão, deixar fluir as coisas tal qual elas estão. É como uma pessoa deitar-se na relva, estar a observar o céu e ver aquelas nuvens, né, a passar de volta e meia, e destas nuvens, olha, aquela parece uma girafa, olha, aquela parece uma tartaruga, olha, aquela parece não sei o quê. Sim, ok.
Mindfulness tem muito a ver com um bocado essa ideologia em que a pessoa está a observar a si mesma, as suas sensações, os seus pensamentos, mas tem que evitar julgar ou julgar os seus pensamentos, como isso das nuvens. Olha, parece não sei o quê, olha, parece não sei o que mais. Sim, parece, mas não quer dizer que seja. E então simplesmente permitir estar naquele momento a desfrutar daquele tempo que a pessoa tem, respirar profundamente, acalmar cada parte, cada nervo de si mesma, para poder acalmar esse sistema nervoso e libertar qualquer tensão que possa ter interna, que pode ajudar realmente o soberano, porque o soberano ou o imperador tem que lidar muitas vezes com situações difíceis e tem que tomar decisões rápidas. E às vezes, pronto, são coisas que, pronto, muito importantes, né? Não são coisas que uma pessoa possa se esconder ou possa se baldar. Isso aí que delego a responsabilidade a outra, assim não tenho que preocupar com isso, né? Então está a perder uma oportunidade de realmente ser e não apenas de parecer esse tal líder, esse tal chefe. E então, através da mindfulness, a pessoa consegue estar mais pronto, desenvolver a sua calma, o seu autocontrole, o controlar melhor as suas emoções, pois incluso o mindfulness pode ajudar muito em ganhar força emocional, porque a pessoa consegue ganhar mais autocontrole e com isso realmente demonstrar, pronto, o calmo e o pausados e o que são, pronto, realmente características de bons líderes. Muitas vezes não são pessoas que explodem ou que se exaltam, mas sim que estão enraizadas, ou que se sentem realmente enraizadas, que são calmas, que sabem enfrentar a adversidade e quase que com frieza, né? Conseguem realmente dizer as coisas como são, como funcionam, como é, né? Ou então quando estão a enfrentar a adversidade ou as tempestades da vida, realmente terem aquele sangue frio, por assim dizer, para poder fazer com que as coisas aconteçam. Não porque eles não sentem, mas sim porque têm um domínio e um autocontrole quase sobre-humano, que tem a ver com essa fase, com essa coisa da integração dos arquétipos, pronto, da dualidade divina, do yin yang, e igualmente do soberano em si próprio. Mas para isso também vai ser necessário enfrentar as suas próprias sombras e essas fases de transição que nos levam a ver aspectos menos desejáveis, se calhar, de nós próprios, né? E reconhecer onde é que, se calhar, temos potencial ainda por desenvolver, mas não de forma tirana a controlar isso, mas sim permitir momentos de mindfulness, de libertação das tensões internas, para então deixar que as coisas fluam e encontrem o seu sítio. E para isso, pronto, vão ter que tomar ação de liderança, não propriamente estar ali à espera que as coisas aconteçam, né, enquanto que as oportunidades passam ao lado. E pronto, é o conselho que eu tenho para vocês, ou pelo menos com as pessoas com que esta mensagem possa ter ressoado. Vai ser uma experiência muito interessante, acho, para muitos de vocês, onde vamos poder ver os novos líderes da manhã a surgir, talvez, e não só, lá está, como estava a dizer, não só patrões ou chefes, etc., mas sim realmente pessoas que não parecem, mas que são, que realmente passaram pelo processo e pelas etapas necessárias para ganharem essa consciência e essa integração desse arquétipo de soberano, que realmente o mundo realmente está a precisar de verdadeiros líderes, de verdadeiros exemplos e ídolos que possam levar a humanidade para a frente. Sentamos aqui com tantas dualidades e tantos conflitos pela projeção da falta de integração destes aspectos conflituosos que muitas vezes as pessoas têm na sua psique. Mas pronto, esse aí já é um aspecto mais social. Pronto, social, isto também é coletivo de todas as formas, mas são aspectos que cada um agora pode interpretar ao seu critério, mas sobretudo sigam em frente em direção ao vosso coração. Tenham consciência do vosso valor nobre, basicamente, que trazem nesse vosso coração, e utilizar isso como um compasso para as vossas decisões, para realmente serem esses imperadores ou esses líderes natos
que o mundo tanto está a precisar atualmente. Com isso vos deixo. Tenham uma ótima jornada, que tenham um bom dia, um bom mês, uma boa jornada ao longo destes 3, 6 meses ou até mesmo um ano ou mais, né? Porque isto aqui não é de um dia para o outro que acontece, mas acho que muitos de vocês já têm estado a fazer, pronto, já começaram com este processo já há mais tempo, né? E já estão a colher agora alguns frutos daquilo que foi investido já anteriormente, e agora realmente estão se calhar a entrar numa próxima fase onde realmente estão a desenvolver cada vez mais as vossas capacidades de liderança e pronto, para poder ser os líderes de amanhã. E pronto, com isto vos deixo, desejo-vos tudo do melhor e já nos vemos em breve. Até daqui talvez umas 2 semaninhas já vou fazer um pequeno check-up, uma pequena revisão energética do que está a acontecer, e além disso fazer uns videozinhos sobre os eclipses lunares e depois fazer um acompanhamento mais das fases lunares ao longo dos tempos, e já veremos como a coisa desenvolve. Mas até lá, tudo bom, meus amigos. Adeusinho.